Como dominar o Google Meu Negócio e conquistar mais clientes. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, vende produto ou presta serviço e você atende de maneira local, o Google Meu Negócio é uma das principais ferramentas para captação de cliente. E provavelmente você conhece alguém que usa muito o Google Meu Negócio e tem um resultado excelente. Então, nesse vídeo nós vamos destrinchar um pouquinho do que você pode fazer para ter um ótimo Google Meu Negócio, para ter um resultado e principalmente ali, né, captar o cliente que você tanto deseja. Eu sou o Marcos, especialista em marketing. Se você é aqui da região da Grande ABC, você pode contar comigo para te ajudar nessa missão de estruturar o marketing da sua empresa. Aqui nesse canal eu compartilho dicas e estratégias direto do campo de batalha que pode te ajudar aí nesse resultado. Agora, sem enrolação, vamos lá ao que interessa. Eu sempre utilizo esse quadro em branco aqui para facilitar a sua vida, né? E até mesmo a explicação. Primeiro de tudo, o que é que você tem que entender? Investir em marketing, ele é algo que ele parece ser simples, mas ele é complexo. E é por isso que muita gente comete erro, muita empresa erra muito, acaba não tendo resultado e acaba se frustrando, tá? Eu acredito que o primeiro conceito que eu posso te explicar aqui, para que você abra um pouco a mente, é o conceito de canais, tá? Dentro do marketing na internet é como se tivesse várias ruas, né? E cada rua ela pode te gerar um resultado. Que ruas são essas? A gente tem anúncio no Google, tá? É um tipo de rua, né? Esse anúncio aqui, para ele funcionar, você precisa colocar crédito no Google e ele vai fazer um anúncio, né, para as pessoas de acordo com o que você configurou no teu anúncio. É uma rua que você precisa fazer um investimento. Nós temos o Google Orgânico, tá? Ela é outra rua, tá? E nós temos a possibilidade do Google Meu Negócio, tá? Google Meu Negócio. Essas ruas aqui, para a maioria das empresas, são as ruas que mais podem gerar resultado, né? Que mais podem gerar vendas, que podem gerar captação de cliente. Só que cada rua dessa, ela tem, como eu posso dizer, uma forma de você construir essa rua para que você tenha resultado. Se você erra na construção da rua, na construção do canal, o teu resultado ele pode ser menor, ele pode ser maior, ele pode simplesmente não existir. Então, por isso que construir uma ótima rua, um ótimo canal, ele é importantíssimo para a sua empresa. E nesse vídeo aqui nós vamos se aprofundar como que a gente constrói uma rua, né, um Google Meu Negócio que é maravilhoso, né, um Google Meu Negócio que gera resultado. Para isso, a gente começa aqui com essa pergunta, né, o que é exatamente o Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio, a maneira mais simples de te explicar, é o conceito do escritório, tá? Então, por exemplo, toda empresa hoje, todo negócio, ele tem um escritório. Seja um ponto, né, que você pegou, seja a sua casa, a sua sede, né? Ele tem um escritório físico, tá? O Google Meu Negócio ele é parecido, né? Ele é um escritório digital da sua empresa. Então, dentro desse escritório, você coloca algumas informações. Só que o ponto principal do Google Meu Negócio, ele é um perfil gratuito. Então, todas as empresas podem ter um Google Meu Negócio. E através desse Google Meu Negócio, dessa rua que a gente está construindo, a gente começa a captação de cliente. E essa rua, ela tem algumas configurações padrões, né? Ela tem algumas construções que são obrigatórias. E aí é que entra as possibilidades, né? Por que um tem resultado, por que o outro não tem resultado? É um conjunto, tá? Então, todo o Google Meu Negócio, quando você cria ele, né? Então, vamos aqui para a primeira coisa, né? Tudo que você tem que fazer é abrir o teu navegador e digitar Meu Negócio, né? Ou Google Meu Negócio. Tá? Vou colocar o Google Meu Negócio aqui. E ele vai aqui te dar essa primeira opção, mostre seu negócio no Google, perfil da empresa no Google. Então, ele é uma rede social do Google. Então, você clica e você pode tanto criar o teu primeiro Google Meu Negócio, né? Se você já tiver, você pode gerenciar. Então, clica em gerenciar agora, se você já tem. Se você não tem, você vai precisar de uma conta Google, né? Você vai criar a sua conta Google e vai seguir o passo a passo. A criação é o mais simples, né? A criação é bem simples, é um passo a passo, não tem mistério. Nessa criação, você vai estar configurando a sua ficha, né? Que é como nós chamamos. Dentro dessa ficha, nome, endereço, né? A tua localização. O nome, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Existe uma forma de você colocar o nome, né, de maneira adequada, endereço correto e localização exata. Um ponto de atenção aqui, para quem já teve Google Meu Negócio, alguns Google Meu Negócio, inclusive, né, que tem gente que cria mais de um Google Meu Negócio, acaba sendo bloqueada, acaba tendo problema.
você tem que tomar cuidado com isso, porque pode chegar um momento que você não terá mais perfil de Google Meu Negócio. Não adianta você querer criar um perfil de Google Meu Negócio, por exemplo, no bairro X, outro Google Meu Negócio no bairro Y. Pode funcionar durante um período de tempo muito curto, mas a médio e longo prazo você não vai ter o principal benefício do Google Meu Negócio, porque as suas contas irão cair. Então você tem que tomar cuidado em sair criando diversos Google Meu Negócio com o mesmo nome, endereços diferentes. Isso não funciona. Não tem como você enganar o Google durante muito tempo. É uma inteligência artificial que está ali rodando, reconhecendo. Então, uma hora ela vai acabar pegando, tá? Primeiro ponto de atenção quando você vai configurar, né? Eu já te dei. O segundo ponto é em relação ao telefone que você coloca. É um erro muito grave no dia de hoje você colocar no Google Meu Negócio um telefone que não tenha WhatsApp. Tem muitas empresas que fazem isso, colocam o número fixo, esse número fixo ele não tem WhatsApp. Não faça isso. Coloque sempre o número de telefone WhatsApp, que tenha WhatsApp, tá? Eu vou usar como, por exemplo, aqui, né, em gerência agora, eu vou usar o meu, né, para fazer essa explicação. Você pode ter, como eu, né, você pode gerenciar vários Google Meus Negócios, mas nunca um Google Meu Negócio de maneira repetida, né? Você não vai ter um Google Meu Negócio para a mesma empresa de diversas endereços diferentes, tá? Isso não vai funcionar, tá? Então, quando você coloca esse número de telefone aqui, o legal é que ele tenha, de fato, né, o WhatsApp. Tá? Você não pode cometer esse erro de colocar hoje só o número fixo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada. Você pode perceber que as ligações elas vêm caindo cada vez mais. Não significa que você não deva receber ligação. Pelo contrário, receba a ligação e receba também o WhatsApp. Avaliações e depoimentos. Tá? Você tem que ter, né, a primeira, digamos assim, uma estratégia. Né? Você tem que ter uma estratégia clara para avaliação, né, para coleta. Isso aqui ele tem que ser praticado, ele tem que ser um mantra da sua empresa. Fez uma venda, atendeu um cliente, tem que ter avaliação. Essa avaliação, ela pode ser tanto uma avaliação aqui, né, que você coleta, né, manda o link para a pessoa e ela vai fazer uma avaliação para você. Então você pega esse link, né, solicitar a avaliação aqui no seu painel, ó, solicitar a avaliação e você manda o link, né, ou o QR Code, né, só apertar print screen no teclado. E você pode pegar esse QR Code, né, e mandar para as pessoas. Outra coisa importante, se você conseguir pegar uma avaliação em imagem, em vídeo, você pode postar isso na tua rede social. É uma contribuição, tá? Então, essa questão da coleta da avaliação ele tem que ser uma estratégia, tem que ter uma estratégia clara, um mantra, tem que ser praticado todos os dias, tá? Horário de funcionamento, perfeitamente configurado, tanto quando a configuração padrão de segunda a sexta das 8 às 18, quanto a gente está falando de sábado, domingo e feriado. Você tem que estar com isso aqui 100% atualizado, tá? Outra estratégia que você tem que ter é a estratégia para fotos e vídeos da empresa, tá? Por que eu falo estratégia? Porque isso aqui você tem que entender que ele está trabalhando para você de maneira automática. E a única coisa que você precisa fazer é ter estratégia para coleta de avaliação e ter estratégia para subir fotos e vídeos da empresa, tá? Fotos e vídeos do produto, tanto da instalação ou do produto ou do uso do produto. Você tem que ter uma estratégia para alimentar isso, é recorrente, tá? Eu vou marcar como verde aqui para você entender. Isso aqui é recorrente, isso aqui você sempre vai fazer. Então, você tem que imaginar isso como algo que você vai nutrir, como algo que você alimenta de maneira recorrente, tá? Enquanto mais avaliações você tiver, melhor ainda, tá? Mais avaliações, melhor ainda para você. Por isso que tem que ser recorrente, né? Não adianta você achar que vai fazer uma vez ou outra, né? E pronto, você vai largar lá. Botões de ações diretas, como ligar, enviar mensagem, acessar o site. Sim, você pode colocar, se você tiver um site, você pode colocar o seu site aqui também, tá? É importantíssimo você colocar o site. E aqui embaixo, né, como você pode ver, a gente tem alguns espaços para você fazer postagens, como você pode colocar o link das suas redes sociais, tá? Bem legal, né? Então, além disso, né, dessa padronização, o Google, eu vou te falar aqui 3 princípios, né, que o Google usa para te colocar em posições melhores ou não, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nesses 3 princípios? São basicamente 3 regras que o Google sempre vai utilizar para fazer a avaliação do teu perfil e te mostrar ou mostrar o teu concorrente, tá? Então,
Quando você cria, né, o seu Google Meu Negócio, ele vai te pedir para você colocar uma categoria, que é uma categoria principal e uma categoria secundária, tá? Isso aqui ele tem que estar bem configurado, né? Você tem que selecionar a categoria correta, tá? Por quê? As pessoas estão pesquisando no Google. Se você não colocar nessa categoria correta, o Google pode te enquadrar, né, em categorias aleatórias, que acaba não fazendo sentido para o teu negócio. Então, você acaba aparecendo, no fim das contas, para pessoas que não têm ali um interesse realmente no teu produto. Então, tanto a categoria principal quanto a categoria secundária, né, um restaurante japonês, né, uma clínica veterinária, uma loja de roupa. Então, você tem que colocar a categoria correta, né, e entender da melhor forma como você pode fazer isso. Aí você tem que conhecer muito bem teu negócio. Agora, a questão de palavras-chave, né, que é importante. Então, se você coloca o nome da sua empresa, né, por exemplo, o nome da minha empresa, mais o nome do meu principal serviço. Hoje eu trabalho com assessoria de marketing, então eu dou assessoria para as empresas. Então, aqui eu trouxe, né, o exemplo, delivery de pizza em São Caetano. Tá? Então, aqui é uma palavra-chave muito boa. Odontologia estética em Santo André. Algumas empresas fazem, né, aqui no meu caso ele está aberto, né, eu não foquei em uma região. Quanto mais focado na região, é melhor ainda, porque o Google Meu Negócio, uma métrica que ele usa para fazer esse trabalho é a questão da região. Então, não adianta você estar, por exemplo, em Santo André e querer aparecer lá para São Bernardo, aparecer para Diadema. Não significa que em algumas pesquisas você não apareça, mas a grande questão é que é local. Então, se conforme em localmente. Então, se a gente está falando aqui de São Caetano, então pelo menos eu preciso aparecer nas primeiras posições em São Caetano. Se eu apareço para Diadema, Santo André ou outra região, aí é um plus, é um a mais. Mas na minha região é onde eu tenho que focar em aparecer. Tá? Isso é um princípio que não dá para quebrar. Se você quiser aparecer para outras regiões, você vai para esse canal aqui, que foi o canal que eu expliquei no começo, né, que são a questão das outras ruas. Né? Então a gente pode fazer o anúncio no Google da sua empresa para outras regiões. Agora, de maneira orgânica, que é o que a gente está focando aqui, o Google ele vai tomar como base a região que você se encontra. Tá? Então, esse segundo princípio, né, além desse princípio aqui, de você colocar categoria, né, principal e secundária, colocar a palavra-chave, né, específica do teu principal produto, do principal serviço e fazer as postagens regulares. Né? Postagens regulares são essas postagens aqui. Tanto essas postagens, quanto subir imagens e vídeos, né, aqui no perfil. Então, se você clicar aqui em adicionar fotos, ele vai te pedir para você subir imagens, né, do seu computador. Então, esse é um primeiro princípio. Tá? O segundo princípio, que é o que a gente está falando aqui, é a questão da região, é a distância. Tá? Então, não adianta você querer aparecer para outras regiões, né, que pô, é legal, é bacana, mas de maneira orgânica não. Então, o Google ele sempre vai priorizar a questão geográfica. Empresas que estão próximas do usuário. Então, se eu estou aqui agora fazendo uma pesquisa, o Google vai priorizar as empresas que estão ao redor, né, do meu endereço, da minha geografia. Tá? E se você fizer postagens, tá, que irão favorecer bairros ou regiões específicas, né? Se você fizer uma promoção, por exemplo, isso aqui também funciona. O Google também sabe fazer essa leitura. Então, a parte do endereço, não adianta você querer burlar, não adianta você querer colocar regiões maiores. Google Meu Negócio é feito para regiões específicas. Eu acho que esse aqui, eu poderia dizer que é um dos principais princípios. Tá? E aí a gente entra com a questão de proeminência, né? Ou a questão de ter resultado consistente. Né? Como que eu tenho um resultado consistente com o meu Google Meu Negócio. Né? Então, quando a gente fala de consistência, a gente está falando da reputação, né? Da sua reputação no Google Meu Negócio. Então, o tempo que você já tem ali criado é importante. Tá? Não adianta você querer criar um Google Meu Negócio novo e querer que ele bombe, né, nos 2, 3 primeiros meses. Né? Não, isso não vai acontecer. Então, se você trabalhar de maneira frequente, lembra da estratégia que eu falei, coleta de avaliação. Você precisa ter uma estratégia para coletar avaliação, tem que ser mandatório, tem que ser obrigatório. As pessoas que comentam, você tem que responder imediatamente, tanto as positivas quanto as negativas. Não adianta você querer excluir, né, a negativa, né, querendo que não tenha comentários negativos. Né? Tem gente que se preocupa muito com a parte negativa. Isso aqui é impossível. Tá? Um ótimo Google Meu Negócio, né, claro, a proporção, ela sempre vai ser mais comentário positivo do que comentário negativo. Mas os negativos eles irão aparecer e você precisa responder. Tá? Atualizar as fotos, como eu comentei, e
construir citações, menções da empresa em outros sites, tá? Isso aqui a gente já entra num pouco mais avançado, né? Então, se você já está fazendo tudo isso, você pode partir para a parte mais avançada, que já vai ter uma relação com o site, que é para a gente construir aqui, né, aquele canal que é chamado de Google Orgânico, o SEO. Né? Eu não quero complicar tanto para você, mas se você já está fazendo tudo isso ou ainda não faz, saiba que existe, né, um princípio um pouco mais avançado que você vai ter que fazer isso em algum momento. E é claro, o painel do Google, né, se você já está fazendo tudo isso, ele tem um painel para você fazer, né, essa medição. Então, a gente tem métricas, né, que o Google ele te fornece para você verificar o teu sucesso ou não. Quantidade de ligações, quantidade de clientes que pediram rota, né, até o seu endereço, quantidade de cliques para acessar o teu site e quantas visualizações suas fotos receberam mensalmente. Então, no painel do Google, né, se você entra aqui, ler avaliações, editar serviços, desempenho. Então, ele tem aqui o desempenho que você pode estar medindo essas interações. Então, de acordo com as atualizações que você vai fazer no teu negócio, você vai aqui entendendo, né, se está sendo eficaz ou não, tá? Então, sim, tem esse painel, né? É só você digitar, né, o Google Meu Negócio, ele vai aparecer aqui a sua empresa, você clica em gerenciar, ele vai te dar esse painelzinho aqui para você tanto configurar o teu Google Meu Negócio, né, quanto também acompanhar essa questão do desempenho, né? E aí você pode prestar atenção, ó, 203 pesquisas mostraram seu perfil de empresa nos resultados de pesquisa. Então, ou seja, eu apareci 203 vezes, né? Número de pessoas que visualizaram o perfil da empresa, 1.489, né? A maioria foi de pesquisa no Google em dispositivo móvel. 31% foi no computador. No aplicativo, né? Tem gente que acha que isso aqui não é relevante, né? Mas o aplicativo do Google Maps, ele também contabiliza. E dependendo do segmento, tem segmento que essa pesquisa que ela é bem maior, tá? Como, por exemplo, o segmento de quem trabalha com guincho, de quem trabalha no setor automotivo, né? Então, em alguns segmentos, mudam essas métricas, tá? Google Maps aqui no computador, 7%, tá? E aqui ele me dá ainda algumas palavras-chave, né, que foram mais utilizadas ali para me exibir. Então, isso aqui é muito avançado, ele traz uma visão muito legal, uma visão bem estratégica. No mais, você pode encontrar na internet diversas ferramentas, né, que podem prometer a otimização, mas isso que eu te passei aqui dos 3 princípios, os 3 princípios, as 3 regras claras, não tem como você fazer nada além disso. A única coisa que você pode fazer é para partir para o avançado, que é onde já tem a ver com o site, tá? Então, um ótimo Google Meu Negócio, ele é legal, é top, mas em algum momento você vai precisar ter o site, né, que é o próximo nível, tá? Mas e agora o que eu posso fazer? Tem um site. E aí você pode trabalhar também estratégias orgânicas para o site. E aí o site ele já é mais amplo, né? Aqui no Google Meu Negócio eu estou falando do principal princípio dele, que é aparecer, né, de maneira regional, na região específica. Agora, quando eu vou para o site, né, ou eu vou para a parte do anúncio no Google, eu já posso determinar as regiões com que aonde eu apareço, né? Então, meu leque de captação ele vai, né, ampliando, beleza? Agora, né, se você precisa de ajuda para estruturar o marketing da sua empresa, não perde tempo, entre em contato, preenche o formulário para a gente bater um papo, falar sobre a sua empresa e como que a gente pode turbinar aí os seus resultados, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.